Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 17. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês toda semana, um assunto novo que trata sobre RPPS. Iniciamos uma série sobre aposentadoria. No episódio anterior falamos do contexto histórico. Hoje nós vamos falar da regulação e a Lei 9717, que trouxe mudanças significativas na organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Estamos aqui hoje num clima mais ameno, mais fresquinho, estamos até com a vestimenta diferente, que é para o dia. Não é sempre que Cuiabá tem esse clima, mas ajuda um pouquinho, né, Carol? Sim, bastante. E estou aqui com a Carol, a nossa convidada que esteve no episódio anterior, atua já há 20 anos com a RPPS, tem um domínio no assunto, que vai dar sequência nessa série. Carol, bem-vinda ao Agenda Cast. Obrigada mais uma vez. Desde já agradeço a sua participação e vamos aqui nessa jornada hoje sobre aposentadoria, Lei 9717, regulação. Antes disso, suas considerações iniciais, o que achou do episódio anterior, estar aqui nesse bate-papo. Muito interessante essa fala, né, do contexto histórico do episódio anterior para esse agora. Muitos cenários envolvem estudos, jurisprudência, legislação, são temas assim que nos traz cada dia mais próximo da Previdência atual. Então, a evolução histórica do podcast passado foi interessante e agora a gente está começando a caminhar no cenário da Previdência no Brasil conforme ela realmente é. Então, nossa, esse tema é muito legal, muito interessante. E importante também não só considerar as falas que são ditas aqui, mas procurar outros meios de estudo para poder ampliar o conhecimento sobre o tema, né? E pode buscar no próprio YouTube, acha muita conteúdos coisa. Boníssimos, no Google, na própria Constituição Federal e assim no site do Gov, Previdência Social. Sim, lá também tem muita legislação, tem as orientações normativas, tem uma gama de normativas lá que auxilia nesse processo de estudo. Sim. Para introduzirmos o assunto, no episódio anterior, você chegou na Constituição Federal de 88, que é onde trouxe lá no artigo 40 a regulação dos regimes próprios para o servidor público. E no artigo 40 trouxe também o rol das aposentadorias. Gostaria que você falasse, Carol, quais são as aposentadorias e um pouquinho sobre elas. Perfeito. É até difícil falar só sobre as aposentadorias. De forma macro, não vamos entrar ainda em detalhes nem pensão também, técnicos. Né? Mas considerando as modalidades trazidas pelo texto original de 88, nós temos a voluntária, que era somente por tempo de serviço, tá? Depois a gente volta nesse tema, tempo de serviço. Sim. Nós temos também a compulsória, 70 anos com proventos proporcionais, não mudou muito assim do cenário atual, é claro que entrou a média, entrou outros fatores, né? Mas no texto original 70 com proventos proporcionais. E a invalidez permanente, era assim que dizia o texto. E com proventos integrais era a regra, não a exceção, como que é diferente do tempo atual, né? Sim. Então voltando àquele tema tempo de serviço, quando a gente fala em aposentadoria por tempo de serviço, bastava-se o tempo de serviço, não exigia-se contribuição, ou pelo menos a comprovação dela para que fosse aposentado. Até na leitura desse dispositivo me veio uma ideia na época que eu estava no primário, que tinha uma professora muito nova se aposentando na época, e hoje lendo lembrei dela, falei como era nova e aposentada, né? Ou seja, ela já tinha o tempo de serviço, começou a trabalhar muito cedo, porém não precisava de idade. Então 45, 46 anos a pessoa já se aposentava naquela época. E isso é muito diferente dos dias atuais. Então a aposentadoria voluntária por tempo de serviço é uma modalidade que antes não exigia-se a contribuição como é feito hoje, tá? Então bastava sim ter o tempo de serviço, não precisava, não era requisito para aposentadoria a idade mínima, como também é hoje.
A compulsória não tem muito o que se falar, né? 70 anos de É conhecida serviço. como expulsória. É. Completou 70 anos, considerando 70 a anos de idade. redação original, obrigatoriamente precisa aposentar compulsoriamente. Exatamente, sempre com proventos proporcionais desde então. E aí nós temos, inclusive, Carol, alguns entendimentos em alguns RPPS. Ela implementa requisito no dia que completa 70 anos ou no dia seguinte, e alguns RPPS consideram o dia anterior. Sim. Porque considera que o dia que ela implementou, completou a idade, ela já cumpriu o requisito, o dia anterior seria a data de direito. Sim. Temos essas nuances aí que diferencia nesse aspecto. Sim, inclusive o nosso software atende isso, né? Porque Parametrizável, temos atende. parâmetros para todos os tipos de gosto, né? Para um dia depois, para um dia anterior e até no dia da implementação do requisito da idade de 70. Interessante também o caput do artigo 40 na redação original, que ele fala assim, o servidor poderá se aposentar, né? Irá se aposentar. Então, que servidor, Hélida, poderia se aposentar? Qualquer um, né? Não tinha um critério de categoria de servidores que poderiam se aposentar pelo artigo 40. Então, entraria aí vários servidores, né, da parte administração pública, né? Seletista, contratado, comissionado. Então, não exigia aquela categoria efetiva para que você se aposentasse com as regras do artigo 40. Então, quantos os assuntos, né, que podem ser discutidos com apenas esse tema, modalidades, Sim. né? A modalidade tempo de serviço, a modalidade compulsória e a invalidez. Pensa bem, o critério principal da invalidez era a integralidade. E a proporcionalidade era para outras doenças em comum. Então, assim, como era aberto, né? Ou talvez a falta de conhecimento do déficit futuro que isso causaria no financiamento dos regimes próprios de previdência no Brasil. Então, são temas interessantes que falar das modalidades é olhar também para a parte financeira do regime próprio. O que isso, né, como que esses dispositivos impactaram negativamente no mundo previdenciário hoje? Impactaram e muito. Então nós vemos assim o déficit, o tamanho que está, muito por conta do que era antes, Sim. sem muita regulação. A Constituição Federal de 88 trouxe algumas regulamentações e aí foi evoluindo para o que nós temos hoje de requisitos exigidos para que haja mais sustentabilidade do RPPS. Vamos ver isso ao longo dessa jornada nossa sobre Sim. aposentadorias. E vamos entrar depois em cada tipo de aposentadoria. Essa introdução aqui é só para nós trazermos o que ficou regulado a partir da Constituição Federal a título de aposentadorias. E aí vamos dar sequência para falar do tema e esgotarmos um pouco a respeito de cada tipo e cada modalidade para detalharmos um pouco melhor. Nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento o máximo possível. Sabemos que um podcast de 40 minutos, 35, 50 minutos, não é possível descer no detalhamento. Mas, do que nós pudermos passar, nós estaremos aqui à disposição e sempre com um especialista como a Carol, para falarmos do tema. E evoluindo um pouquinho mais, Carol, depois da Constituição Federal de 88, na verdade 10 anos depois, tivemos a Lei Federal 9717, Sim. de 27 de novembro de 98. É uma lei relativamente pequena, porque são 11 artigos, mas trouxe mudanças substanciais no regime próprio de previdência. O que diz a Lei 9717? Qual é o regimento? O que estabelece? Então, muito bem colocado esse tema no podcast. No podcast passado eu coloquei que nós estamos na 8ª Constituição Federal, pós-império. E para ter uma ideia, nós já fizemos 135 reformulações da nossa Constituição Federal de 88. Então, a última emenda aprovada foi em dezembro de 24, 135. Então, assim, necessário, né, as reformulações. E não foi diferente com a Previdência, né? A Previdência, essa rasa legislação da emenda da Constituição original, trouxe a necessidade de se implementar regras e normas para esse funcionamento dos regimes próprios. Então, o servidor aposentará, né, regras integrais, tal. Isso acabou determinando que a 9717 chegasse para que as normas fossem ditas, colocar ordem na casa, né? Basicamente o entendimento da 9717. Todo funcionário que entrava na agenda na minha época, em 2005, pertinho da Constituição, da emenda 41, né?
Nós tínhamos a 9717 como Bíblia, né, para estudar todos esses critérios que a 9717 traz. E a 9717 é justamente isso. Ela traz, é uma legislação que versa sobre normas de funcionamento dos regimes próprios de previdência, Estado, União, Distrito Federal e municípios. Justamente ela dá para uniformizar, para trazer um padrão legal, para que um padrão de funcionamento, inclusive também para ditar regras para que esses regimes próprios possam seguir, o que a Constituição Federal não fez no passado, até porque deixou a critério de leis para que isso fosse regulamentado. Então, assim, a necessidade de regulamentação veio com a 9717, trazendo ali os 10 mandamentos, na verdade são 11 critérios. Sim. Não 10 mandamentos, mas 11 critérios, para que os regimes próprios pudessem seguir a título, né, sob pena, inclusive, de CRP não algumas sanções, emitido, né? Algumas sanções estão previstas ali no artigo. E, para você ter uma ideia, a 9717, quando chegou, ela, no seu primeiro artigo ali, ela já trouxe os 11 critérios, né? E o primeiro, que pode-se dizer, é o equilíbrio financeiro e atuarial, o que nós não tínhamos no texto original. A exigência do cálculo atuarial anual, exato, porque não existia essa exigência antes. Sim, exatamente. Então foi um marco, a exigência, porque o cálculo atuarial é que faz a projeção da alíquota de contribuição necessária para se manter o equilíbrio financeiro atuarial, e faz todo estudo. E não havia esse estudo antes da criação da RPPS, nem do funcionamento. A 9717 trouxe essa exigência e outras que nós falaremos, visando as boas práticas para o RPPS manter um bom funcionamento e a sustentabilidade. Sim. E nós atuamos muito na criação de RPPS, então a 9717 era a Bíblia, porque seguia à risca. Exatamente. Senão, tinha ali tem ainda até hoje as sanções, as penalidades, por descumprimento da 9717. Exatamente. E foi justamente isso, ela trouxe ordem à casa, exatamente porque o ordenamento jurídico que existia era raso sobre os assuntos, então começou a virar muita falta de critério, virar uma festa, na verdade, em relação a essa organização de regimes próprios no Brasil. E a lei veio realmente para punir aqueles que não cumprissem esses requisitos, critérios. Nós citamos cálculo atuarial, alíquotas de contribuição. O que especificamente a 9717 traz sobre contribuição? Porque, como você bem colocou, a aposentadoria voluntária não exigia contribuição, e sim tempo de serviço. E aí a 9717, 10 anos depois, já começa a trazer artigos ali falando de contribuições previdenciárias para benefícios previdenciários. O que a 9717 trouxe? O primeiro critério e mais importante na minha visão ali em leitura 9717, conhecimento sobre o assunto, né? O primeiro é o equilíbrio financeiro atual, como dizemos, né? E o segundo é justamente essa necessidade do financiamento do custeio do regime próprio por parte dos efetivos, inativos, pensionistas e também do empregador, do ente federativo empregador. Então a parte contributiva passou a ser exigida a partir de então, não somente pela 97, mas regulamentada por ela, tá? Então essa parte de financiamento também é muito forte na 9717 e, diga-se de passagem, para mim seria o item mais importante da legislação. Trouxe também de não conceder benefícios que não sejam previdenciários, né, apenas aqueles que estão compilados, né, pela Constituição Federal. Seguindo o RGPS também. Exatamente, não pode nada fora do que o RGPS já concede, né, fora da legislação, no mínimo aqueles lá concedidos. Outro critério também importante na minha visão é em relação à alíquota mínima, né, de contribuição. A mínima e a máxima, e porque a trouxe também que a patronal não pode ser até o dobro do segurado. Então, exatamente, se o segurado está fixado ali em 14%, do patronal não pode ser acima de 28%. Então, a mínima e a máxima. Outra questão importante também que eu me lembre é a questão da transparência, né, da gestão. Isso ficou muito claro na legislação sobre a necessidade da transparência da gestão, do controle, né, inclusive controles por meio de comitês, controle internos. Então, assim, essa parte do 9717 trouxe também a questão dos demonstrativos previdenciários, contábeis, a individualização
desses demonstrativos por parte dos segurados. Então, muita coisinha que não existia, normas vigentes, ela veio trazendo a normalidade aí para ser seguida e cumprida pelos gestores. Acho que lá no inciso 3 do artigo 1º ele trouxe também a questão de não incluir as parcelas em caráter de local de trabalho, excelente. Função de confiança, cargo em comissão, porque antes tudo entrava para o benefício. Verbas de caráter transitório, exatamente, né? Todos os penduricalhos que tinham ali fazia parte da composição do benefício. A 9717 já trouxe alterações em relação à composição. Exatamente, né? Vedou-se a inclusão de verbas de caráter transitório, porque elas são verbas que você não efetua recolhimento previdenciário, você ganha por questões de trabalho ali no local, né? Digamos, gratificação por exercer um cargo de chefia, né? É uma verba que talvez você não contribua sobre ela, então você não pode levá-la para aposentadoria. Então, só verbas mesmo de caráter permanente sim. Que elas exigem a contribuição previdenciária para fins de aposentadoria. Então, critérios da 9717, nós temos bastante para estudar, mas são simples, facinho de decorar, né? Dá para decorar, dá para aprender, e assim, vocês vão começando a abrir o conhecimento sobre, poxa, eu não sabia que o RPPS tinha que seguir tudo isso, né? E começar a entender sobre o tema. Na verdade, sobre o local de trabalho é o inciso 10. E aí o inciso 11, ele trouxe também a vedação de incluir o abono de permanência. Sim. Porque também. Antes, além das verbas de caráter temporário e não permanentes, faziam parte e o abono de permanência também era incluso. O abono de permanência é aquele abono que o servidor faz jus quando preenche todos os requisitos e continua com a vida laborativa ativa. Então, ele recebe ali a título de verba a contribuição e vem uma outra anulando, que é o abono de permanência, e ele não contribui mais para o RPPS até que venha aposentar. E antigamente, inclusive, essa parcela do abono fazia parte também da composição. Né? Então, integrava um valor a mais na composição do benefício. E a 9717 trouxe aí essa vedação da inclusão do abono de permanência na composição do benefício previdenciário, a título financeiro. Se fôssemos resumir muito bem esse questionamento seu sobre o que é a 9717, sobre o que versa, né? Seria interessante nós deixarmos resumido aqui o seguinte questionamento, né? Sobre a importância da 9717. Ela trouxe regras para normatizar, organizar o funcionamento do regime próprio de previdência. O objetivo principal exatamente esse, é formalizar e deixar uniformizada a legislação no Brasil acerca do tema dos regimes próprios de previdência social. Porque o RGPS já tinha leis únicas, que aplicava-se a todos os demais trabalhadores, aplicava-se e aplica-se, mas é que nós estamos falando de um passado, um passado não muito distante. E o RPPS, cada um ali atuava conforme seus critérios, seus procedimentos, suas normativas, e não havia-se uma organização como passou a ter após a 9717. E aí eu já entro na próxima pergunta e até na pergunta final do nosso Agenda Cash em relação a essa exigência da 9717 de cumprimento desses dispositivos. Porque você bem colocou várias questões que não havia-se uma regulação e a 9717 veio regular, contribuições, registros contábeis, demonstrativos, cálculo atuarial e outros. E a lei estabeleceu mais. Olha, RPPS, se você não cumprir esses critérios que estão estabelecidos nos artigos, haverá aí algumas punições. E os órgãos de controle passaram a atuar mais fortemente, porque como eu já tinha uma legislação definindo o que precisaria ser cumprido, para os órgãos de controle ficou também mais fácil auditar o RPPS e fiscalizar para ver se estavam seguindo aquelas legislações. Qual foi a importância, Carol, dos órgãos de controle nessa regulação que veio estabelecer aí de penalidades, podemos colocar assim, aos RPPS que descumprissem ou descumpriram a 9717? Começou a ficar muito mais grave, digamos assim, a falta de cumprimento desses critérios, porque começaram a ser suspendidos recursos voluntários da União, porque o motivo pelo qual você não cumpre um desses critérios, recursos voluntários da União deixam de ser repassados aos municípios, estados, Distrito Federal.
Então, os gestores, né, com a intenção de organizar, fiscalizar de uma forma mais célere, né, e certa, essas questões dos regimes próprios de previdência, instituiu também 2 tipos de controle. Nós temos o tipo de controle interno e um tipo de controle externo, né? O controle externo são os tribunais, Ministério da Previdência, Tribunal de Contas e o Ministério Público também é um controle externo, né? E temos o controle interno. O controle interno é aquele controle que o próprio órgão, o regime próprio, institui. Ou o município, né? O município, exatamente, do município órgãos, ou do né? estado, sim. Institui para que possa controlar, fiscalizar essas atividades dos regimes próprios de previdência. Na verdade, a fiscalização cabe ao controle externo. Ao controle interno, que são conselhos, comitês, tanto comitê deliberativo quanto comitê fiscal, de investimentos, previdenciário, que engloba alguns outros comitês dentro. Então, esses comitês, o objetivo principal é avaliar os riscos, dar orientação, acompanhar a gestão, falar, olha, gestor, não é por aí, é por aqui. Fazer uma fiscalização realmente plena daquilo que está sendo executado dentro do regime próprio. Se está cumprindo a legislação ou não, aí aquele RPPS que tem progestão estão cumprindo os requisitos de progestão, toda essa questão regulatória da RPPS estão ali para fiscalizar. E aí tem representantes dos segurados, dos ativos, dos inativos, né? Dos segurados, os aposentados, né? Das categorias, ativos, os aposentados. Aí eles têm representantes nos conselhos para participar dessa fiscalização. O controle interno e o controle externo são controles realmente instituídos para essa fiscalização desses critérios, não só desses critérios, mas de outros também que tudo começou que rege o a RPPS, surgir, né? exato. Tudo que rege o RPPS, eles estão ali para essa fiscalização. E interessante que os controles, né, ou seja, as pessoas que participam desse tipo de comitê, começou a ter exigências de conhecimento, né, por parte dos órgãos externos. Então, o conhecimento hoje é exigido através de certificações, comprovado através de certificações, tanto para fins de investimento, como controle deliberativo, controle fiscal. E para você ter uma ideia, a partir do próximo semestre, o comitê de investimento precisa que a totalidade dos membros tenha certificação. E também os controles de fiscal e curador, ou então deliberativo, né, e fiscal também precisa dessa certificação. O conhecimento, ele é o diferencial em qualquer área de atuação. Aqui na agenda não é diferente, no RPPS também não. Então, se você tem ali membros do conselho que não têm conhecimento, como que eles vão ter condições de ser eficazes na fiscalização, na função a qual eles estão investidos? Avaliar os riscos, né? Exato. Agora, o conhecimento, eles vão ter condições de fiscalizar muito mais rápido, com propriedade, poder apontar, poder dar inclusive sugestões, plano de contingência, contornos e até soluções. E isso auxilia muito a RPPS nessa evolução nas boas práticas e no cumprimento das normativas. Com certeza. E isso foi instituído justamente para que esse fator fosse cumprido, né? Um controle exato das atividades do regime próprio. Em resumo, a 9717, ela foi fundamental para essa organização, como você bem colocou, o bom funcionamento e fazer com que os RPPS tivesse uma trilha a seguir, inicialmente, de exigências para que houvesse, como já colocamos, uma sustentabilidade técnica, financeira, o equilíbrio que se coloca e que se busca. Porque a missão maior da RPPS é arrecadar contribuições que sejam suficientes para bancar os benefícios. E a aposentadoria é um dos principais benefícios que são concedidos pelos RPPS. Então, aquele RPPS que não consegue arrecadar contribuições suficientes para bancar os benefícios são aqueles que estão deficitários. E aí, essas normas todas que elas foram estruturadas a partir da 9717 e as demais que nós falaremos nos próximos episódios é que vieram contribuir para isso. Isso mesmo. Aconteceu num momento muito importante da Previdência no Brasil, porque a 9717 ela descaracterizou aquele caráter estatutário que tinha no início da Constituição Federal de 88 e começou a trazer um caráter previdenciário. Então, contribuição devida, benefício concedido. Mais ou menos nesses termos, né? Para ficar mais esclarecido. Muito bem, Carol. Nós estamos encerrando por aqui nosso Agenda Cast de hoje.
teremos outros episódios adiante para evoluir no tema. Um tema muito bom de se falar e nós queremos esgotar um pouco mais e queremos passar maiores detalhamentos acerca dele. Eu não sei dizer quantos episódios serão necessários ainda, porque nós estamos evoluindo a cada episódio que nós vamos montando os roteiros, é que nós vamos vendo a necessidade de incluir isso, aquilo e tal, até pensando no público. E o nosso público que nós queremos atingir é todos que atuam com a RPPS, seja os nossos próprios colaboradores, nossos clientes, não clientes, advogados, enfim, todo o público. E para que possamos contribuir um pouquinho com a nossa experiência aí, o da Carol de 20 anos, minha experiência de 17 anos de RPPS, então temos um pouquinho a contribuir. Sim, bastante. O desafio é passar tudo, né, que podíamos passar, mas estamos aqui à disposição para poder atendê-lo sempre que necessário. Carol, te deixo à vontade para as considerações finais desse episódio, lembrando que estaremos aqui na próxima semana. Bom, as minhas considerações se baseiam basicamente naquilo que eu comecei falando nesse episódio, né, de vocês terem para si essa legislação, essa norma, vocês vão conseguir ampliar o conhecimento acerca dos critérios do regime próprio. Acredito que vai também ampliar o tema em relação à questão contributiva, passou a ser um caráter estatutário para um caráter mais previdenciário. Então seria interessante a leitura da norma, complementando também com jurisprudência, legislação doutrinária, né, contribuição doutrinária, e basicamente isso. Até a próxima parte do episódio. E o AgendaCast de hoje fica por aqui. Gratidão, Carol, gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Vocês que ainda não seguem a Agenda Assessoria, siga-nos no YouTube, Spotify, Instagram. Para nós é uma satisfação tê-los conosco e conectar com vocês. E ficamos por aqui. Até a próxima.